é presbítero de uma das casas de oração aqui de Cobirra. E é uma bênção, um grande amigo, além de irmão em Cristo, um grande amigo. E também tem ministério, né, da palavra, mas ele tem servido ao Senhor também na área da música. E aí eu quero aproveitar para apresentar a Lírio. Oi, Lírio, dá um tchau para nós aí. Isso. A Lírio é a filhinha dele. E eles vão apresentar 2 canções. Se o Elim quiser falar alguma coisa, fica à vontade, Elim. Deus te abençoe. Elim, seu... Não estamos te ouvindo. Deve estar com o fone ligado. Oi, Edilson. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Pode passar a palavra para o Elim de uma vez. Depois você pode dar... Tá. Elim, não estamos te ouvindo. Vamos fazer uma coisa. Vou cantar. O que foi, meu? Ele não está conseguindo falar. Tá ouvindo, Elim? Não te ouvimos. Não temos nada de som. Tio, o áudio dele está conectado, tá? Pois é. Agora desconectou. Tira isso daqui que eu vou gravar. Vamos cantar um corinho. Irmãos, hoje de manhã também tivemos muito problema aqui na Bolívia com o tema da internet. Parece que tem muitas pessoas usando, né? E isso debilita o sinal para todos, né? Hoje, na mensagem que a gente estava pregando também, faltando os 2 pontos finais e a aplicação travou e não tivemos condições de terminar. Então, vamos orar ao Senhor para que esse assunto seja melhorado. Elim, tem alguma resposta aí? Não te ouvimos. Tenta conectar do seu celular. Enquanto isso, a gente vai cantar um corinho aqui com a igreja. Isadora, eu vou subir aqui a letra, tá? Os irmãos estão vendo? Sim, tio. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
Amém? Vamos ver se... Hola. Agora sim. Ahora sí. Desconectarlo allá. Sí, porque está silbando. Ahora sí. Sí. Vamos a cantar una alabanza. Vamos a pedir aquí que lo agarren. Se você quiser falar português, pode falar, que eu sei que você sabe. Ah, eu vou tentar, não? Eu vou cantar uma canção e é uma canção em português, mas eu vou cantar em espanhol. Uma canção que você conhece, uma canção que chama de Confiarei em Ti. Já eu vou cantar aqui com minha filha e todo para a honra e a glória do nosso Deus. No me desanimaré, yo confiaré en ti. Señor, hacia tu darme las fuerzas en yo confiaré en ti. Mi confianza firme está en el Salvador, de que mi castillo fuerte es mi refugio y fortaleza, en el seguro estoy. El Señor no me abandonará. Confiaré en ti. El Señor es conmigo, Él será contra mí. Confiaré en ti. El Señor es conmigo, Él será contra mí. Confiaré. No temeré. No me desanimaré, yo confiaré en ti. Si me desierto en las horas y me desiertas en el mar, confiaré en ti. Mi confianza firme en mi Salvador, de que mi castillo fuerte es mi refugio y fortaleza, en el seguro estoy. El Señor no me abandonará. Confiaré en ti. El Señor es conmigo, Él será contra mí. Confiaré en ti. El Señor es conmigo, Él será contra mí. Confiaré. No temeré. Confiaré en ti. El Señor es conmigo, ¿quién será contra mí? Confiaré en ti. El Señor es conmigo, ¿quién será contra mí? Confiaré. No temeré. Confiarei em ti. Agora vamos cantar uma canção que chama de Jesus Cristo Basta. Não sei como é que se está bem falado essa palavra basta. Não? Tá. Jesus Cristo Basta. É uma canção muito bonita e espero goste.
acercamos sin temor, tal y como somos es amor. Que hoy nos acercamos sin temor. El estrella de bebé, nunca más tendremos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió, su herencia me dio. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su gran amor, con brazos abiertos me recibió. Ay, como hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos hoy nos acercamos sin temor. Nunca más tendremos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta, castigo recibió, excelencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Hay un futuro, esperanza fiel, amor confiamos, descanso en él. La honra para el Señor. Amém. A canção dizia: o Senhor Jesus basta. Quando você tomar dessa água que Ele dá, isso vai ser suficiente. Você não vai precisar de mais nada. Como é? Que nos aceita tal. Que Ele nos aceita tal como somos, tal somos. Não? É linda essa expressão do Senhor. Ele falou: vinde a mim. E aí ele não classifica e nem qualifica ninguém. Todos nós podemos ter plenitude nele. Plenitude nele, independente de classe social, independente de classe intelectual, qualquer um de nós está à nossa disposição sermos plenos no Senhor. Isadora, tem mais alguma atividade, alguma outra participação? Ou vamos entrar direto na meditação? Ok, Edilson. Oi. A gente vai estar passando a programação da semana, os avisos para a igreja local. E antes de começar os avisos, eu quero dizer que o nosso irmão Marcos Soares está divulgando os livros dele, né? Do Instituto Alvo lá. É um livro devocional com 100 devocionais baseado em Eclesiastes e Provérbios. Esse livro custa R$20. E um kit de mensagens também, que ele vai estar divulgando por R$112. Então, os irmãos que estão interessados, entrem em contato comigo e essa semana a gente vai fazer o pedido, né? Então, fica por 137 o kit
E se quiser o livro, só o livro é R$25. Então, os irmãos, já estou aqui com 3, 4 pedidos, né? Já anotados. Quero dizer a programação da semana. Amanhã nós teremos, né, um culto para as mulheres. Amanhã, um culto com as irmãs de Canaã, bairro Canaã, em Patinga, né? Então, a Isadora vai estar divulgando no grupo da igreja. Então, todas as mulheres da igreja, fica atento aí para conectar amanhã. Deve ser no horário de 19h30 ou 20 horas. E terá culto de jovens e adolescentes. Então, o culto foi suprimido de jovens, teremos o culto das mulheres. Terça-feira, nossa irmã Neirinha, de São Paulo, vai estar ministrando também para as mulheres, né? Terça-feira, às 20 horas, está cantando e também pregando a palavra de Deus. Quarta-feira, nosso irmão Orlando Arras Mas, ele vai estar dando continuidade. Quarta-feira passada ele pregou e amanhã estará dando encerramento da sua participação conosco. Nosso irmão Orlando. Sexta-feira, nosso irmão Cristiano estará ministrando a palavra para nós no estudo, aqui também no culto. E no sábado, o irmão Marcos Soares falou sobre essa palestra que vai ter, a Igreja e o Novo Normal. Uma palestra internacional, o pessoal de Portugal, Estados Unidos e do Brasil vão estar entrando. É necessário que você entre lá e faça a sua inscrição. É gratuito, né? Eles querem fazer um controle de quem vai estar participando. Então é necessário que façam a inscrição. Vai ser sábado às 15 horas. Então está no grupo da igreja lá o link para você fazer a sua inscrição. E você pode me procurar também, me chama no WhatsApp que eu passo o link para você interessar. Domingo nós teremos na ceia do Senhor o nosso irmão Tiago, esposo da Bruna, né? A Bruna da Paulinha. Tiago do Rio de Janeiro vai estar ministrando a palavra na ceia. E na escola dominical, nosso irmão Marcos Soares estará encerrando, né, os estudos que está dando para nós. E no domingo à noite, nós teremos o nosso irmão Simval Correia, né, Simval da Silva Correia, estará, ele está até presente conosco, nós agradecemos. Vamos estar divulgando essas reuniões, irmão, para outros irmãos, nossos amigos e conhecidos, parentes, né? A gente tem um bom número de pessoas aqui ouvindo a palavra de Deus. Não sei se o Everaldo tem algum anúncio. Everaldo? Então, é o anúncio que temos, né? É o nosso irmão Edilson, então, pode dar sequência, então, irmão Edilson. Ok. Receberam, irmãos, a palavra? Câmera aqui para mim. Isso. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos na noite sobre esse tema, uma nova oportunidade. Antes, nós vamos orar uma vez mais. Gostaria que você me acompanhasse em oração, aí mesmo da sua casa. Senhor amado, nós te louvamos pela maneira simples e o acesso, Deus, ao Senhor, ao teu trono, através do Senhor Jesus, esse caminho maravilhoso, nós te louvamos porque ele está aberto a nós. Através da oração, ó Deus, nós entramos, Senhor, na tua santa presença, reconhecendo a nossa debilidade, a nossa incapacidade, mas também, ó Deus, cremos que o Senhor utiliza vasos frágeis, o nome do Senhor vai ser glorificado nessa noite pela tua palavra, em nome de Jesus. Toca, ó Deus, os nossos corações. Abençoa, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender, a compreender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, uma nova oportunidade. Nesse tempo de quarentena, eu creio que para muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, tem sido um tempo de uma nova oportunidade.
Para mim, inclusive, muitos de nós, irmãos, antes dessa quarentena, dessa situação do coronavírus, nós vivíamos uma vida cristã muito aquém da realidade do que o Senhor oferece para nós. Naquele versículo de eu vim para que tenham vida e vida abundante. Eu creio que muitos de nós tivemos nessa quarentena uma segunda oportunidade de renovar a nossa comunhão, de aproximarmos mais do Senhor em oração, na palavra, etc. Muitas mensagens têm sido dadas nesse sentido. E nesse tema de uma nova oportunidade, nós vamos aproveitar na Bíblia o contexto do povo de Israel quando entrou na Terra Prometida e eles caíram diante de uma pequena nação chamada Ai. Aí o Senhor, por causa do pecado, o Senhor corrige aquela situação e eles recebem uma nova oportunidade. E nós também vamos apropriar desse tema e aplicar na nossa vida, para que nós também tenhamos a experiência de vencer em Cristo. Como uma primeira introdução do livro de Josué, a gente encontra, irmãos, de maneira muito especial, os primeiros capítulos, dando ali uma sequência de princípios mesmo, que deveriam ser observados durante a entrada e a conquista do povo de Israel na terra de Canaã. Por exemplo, o capítulo 1 de Josué, ele retrata bem a questão da obediência à palavra de Deus e também fala da presença. Isso marca o capítulo 1. Nós lemos de Josué, fala para ele ser forte, corajoso, mas não é forte e corajoso falando de força e coragem contra o inimigo. O contexto ali é força e coragem para não desviar da palavra. O Senhor coloca para ele como condição de bênção que ele deveria meditar na palavra de dia e de noite e ele ia prosperar em cima disso. E também o Senhor fala que o Senhor estaria com ele. Isso marca o capítulo 1 como um princípio que ele deveria, o Josué e o povo de Israel deveriam observar na conquista da terra prometida. No capítulo 2, nós temos o princípio da graça, quando a Raabe, ela é incluída na bênção de Deus porque ela creu no Senhor. E ela foi usada também pelo Senhor na proteção, né, daquelas pessoas. Deus não precisava da Raabe. A Raabe não era, se a Raabe falhasse, os planos, não. A Raabe entrou nos planos de Deus pela graça de Deus. A Raabe, ela não era a última saída. Deus é soberano, Deus é eterno. Deus poderia fazer tudo sem ela, mas Deus conhecia o coração dela, a predisposição dela de crer no Senhor. Então, ela entra no contexto da Bíblia como um princípio da graça. No capítulo 3, nós vemos o princípio da santidade. Josué, ele escreve assim no capítulo 3 e no versículo 5, ele diz assim, santificai-vos, porque Jeová fará amanhã maravilha entre vós. Veja bem, santificai-vos, porque amanhã, ele fala, a santificação aparece como prioridade da maravilha que Deus vai fazer. Isso é um princípio. Isso não é uma coisa que só aconteceu lá. É um princípio da nossa vida. Os momentos da nossa vida que nós vamos experimentar mais milagres, vamos observar e ver mais milagres de Deus na nossa vida, são os momentos que nós vivemos em santidade. No capítulo 4, nós temos a travessia do povo de Israel do deserto para Canaã. E vocês vão lembrar e vão ler o capítulo 4 ali, daquelas pedras que Deus manda colocar lá no meio do rio, as outras pedras lá em Gilgal. Então, essas pedras serviriam de testemunho do que o Senhor fez para eles. O Senhor
Esse foi um momento maravilhoso, irmãos, na história da Bíblia, na história de Israel. É um momento que nós podemos aplicar até mesmo como o arrebatamento da igreja, o cruzar, o atravessar o Rio Jordão, o entrar na terra prometida. E aquelas pedras, 12 pedras, imagina, 12 pedras no rio, 12 pedras lá em cima, e nós temos também uma figura aí clássica, né? Das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos, né? A totalidade dos salvos e a entrada na terra. O capítulo 5, eles vão a Gilgal. Vocês vão ler depois, irmãos, eu tenho certeza de curiosidade, vocês vão pegar o livro de Josué e vão começar a ler, porque é maravilhoso. Eles vão para Gilgal, Deus manda eles para Gilgal. Nessa cidade, Gilgal, Deus vai renovar o pacto com eles. A circuncisão, que foi um sinal visível, físico, do pacto de Deus com Moisés lá atrás, na lei, lá atrás, ele deixou de ser observado no deserto. E vocês lembram que o povo de Israel passou 40 anos no deserto e aquela geração renovou, aquela geração mudou. Então, Deus, em Gilgal, Deus renova o pacto. E a circuncisão, ela entra como o quê? Ela entra como o quê? Um sacrifício da carne. A carne não tem que fazer parte da nossa batalha espiritual. A carne não tem que fazer parte da nossa conquista espiritual. No capítulo 7, no capítulo 6, nós já temos aí a batalha, e a batalha, bom, a questão dos muros de Jericó e a conquista de Jericó, não é isso? Então, foi tudo que aconteceu nesse princípio aí, o princípio da obediência, o princípio da presença de Deus, o princípio da graça de Deus, o princípio da santidade, do testemunho, o princípio do pacto, da dependência de Deus, o morrer para a carne. Paulo dizia, estou crucificado, não vivo eu. E é interessante esse detalhe de Gilgal. Vocês vão ver que no Gilgal se tornou um ponto de referência. Eles vinham e voltavam para Gilgal. Eles iam, conquistavam lá e voltavam para... Sempre tinha um Gilgal aí. E era um referencial para eles. No capítulo 6, na conquista de Jericó, aconteceu algo. Nós vemos que eles sofreram uma grande derrota. Eles sofreram uma grande derrota. Essa derrota aconteceu lá em Jericó. Quando Acã, ele subtrai, ele pega do contaminado, do impuro, e aquilo produz neles uma consequência terrível. Vamos falar um pouquinho dessa derrota. O envio para a próxima cidade, depois de Jericó, era Ai. Segundo a Bíblia, era uma cidade pequena. Uma cidade que os espias falaram, não tem que ir muita gente, não vão gastar muito exército, não. Vamos só tantos lá e a gente vai acabar com eles. Só que vamos ver uma coisa aqui. Josué envia os espias de Jericó. O que era Jericó? Jericó, conquistada, se tornou o lugar da euforia, o lugar da festa, o lugar da alegria. Eles não voltaram para Gilgal. Você vai ler o capítulo 7, você vai ver que em nenhum momento Josué consulta a Deus. Josué, ele simplesmente envia os espias para saber como é que é a próxima cidade a ser conquistada. Não se menciona a Arca da Aliança. Essa arca, que eu esqueci de mencionar lá, quando na travessia do Rio Jordão, ela foi posta no meio do Rio Jordão. A arca simboliza também a presença do Senhor Jesus. Não se menciona a arca lá na derrota contra a pequena Ai. Eles esqueceram de Gilgal. Eles compararam a Ai, a pequena Ai, compararam com a Jericó. Eles olharam para a próxima batalha
com os olhos na vitória anterior que eles tiveram. Eles olharam para a próxima batalha através do êxito deles, através do sucesso deles. E tivemos aí a dor da derrota. Irmãos, o exército de Israel foi envergonhado diante de uma pequena, um pequeno exército. Por que eles foram envergonhados? Porque eles tentaram vencer sem consultar ao Senhor. Eles tentaram vencer sem depender do Senhor. Eles tentaram vencer sem invocar a presença do Senhor. Ali, a arca não estava presente naquela batalha. Eles tentaram vencer sem santidade. O pecado de Acã estava vigente. O pecado de Acã estava ali. E Deus não permitiu aquela vitória. Porque não havia santidade. Não havia uma maravilha sem ter santidade. A resposta foi uma profunda angústia. Uma profunda decepção. E Josué vai aos pés do Senhor. Josué proclama. Josué rasga sua roupa. Josué cai com o rosto em terra. E é interessante como Deus interrompe a oração de Josué. Deus interrompe a oração de Josué. Josué, para! Tem pecado no arraial, tem pecado no acampamento. Então, esse pecado ele é tratado. E Josué se arrepende ali com o povo. Deus cura aquela circunstância. Então, Josué recebe uma confirmação do perdão de Deus e uma aprovação de que ele estaria recebendo uma nova oportunidade. E agora nós vamos entrar no capítulo 8. Uma nova oportunidade. O inimigo é o mesmo, mas agora o povo de Israel está diferente. O povo de Israel foi tratado por Deus. Como é que começa o capítulo 8? O capítulo 8 começa com Deus no controle. Veja bem, como é que começa o capítulo 8? Disse o Senhor a Josué. Que diferença! Agora já não é Josué que está tomando iniciativa própria, enviando um espia. Disse o Senhor a Josué, no capítulo 7, Deus só aparece no versículo 10 para repreender Josué e o povo. No versículo 2, Deus garante, Deus promete a vitória. E além disso, Deus determina que os despojos, que a riqueza, eles podem pegar para eles. O que me faz comparar com Jericó. Quando Deus mandou eles entrar em Jericó e conquistar Jericó, Deus disse, tudo que tem lá é anátema. Tudo que tem lá é maldição. Vocês não tocam, não peguem nada. Agora Deus está falando que eles podem pegar os despojos. A questão aí não está no ouro, na prata. A questão está na obediência. Eles não podiam pegar, porque Deus falou para não pegar. E aqui eles podem pegar para eles os despojos. Por quê? Porque Deus falou que pode. Que maravilha! Eles recebendo uma nova oportunidade do Senhor. Isso me fez lembrar quando Deus chama Jeremias. E Deus fala com Jeremias, Jeremias, eu quero que você vá lá na casa do oleiro. E Jeremias não falou mais nada para Jeremias. Jeremias vai na casa do oleiro. Eu fico imaginando Jeremias chegando lá na casa do oleiro. Aí Jeremias encosta na porta, assim, o oleiro trabalhando lá no barro, lá, Jeremias olhando para ele. Tá bom. O que foi? Não, nada não. O que você quer? Não, eu vim aqui. Por que você veio? Não, Deus mandou vir aqui. Tá bom, pode ficar aí. E Jeremias começou a observar o oleiro. O oleiro estava fazendo um vaso na roda, girando, tá? E de repente aquele vaso quebrou na mão do oleiro. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, Jeremias, o oleiro vai pegar aquele barro e vai fazer um outro vaso como ele quiser. Acaso, Jeremias, eu não posso fazer isso com você, com a casa de Israel? Irmão, se você tem sido um vaso quebrado, deixa eu dizer, Deus pode te dar uma nova oportunidade. Deus pode refazer a sua história.
assim como ele tem feito. Tem uma música aqui em espanhol que diz assim: tantos que sofrem sem saber que a Satanás podem vencer. Sabe, irmãos, muitos vivem uma vida amargurada pela derrota de ter tentado vencer sem Deus. A pessoa ela é decepcionada com a vida, ela é amarga, ela não tem conversa, ela não sorri, e ela reclama de Deus, reclama da igreja, reclama. Mas por quê? Porque ele tentou vencer sem Deus, e muitas vezes se apropriou do anátema, do corrupto do mundo, da contaminação do mundo. E não vai funcionar. Não vai dar certo. Essa nova oportunidade dessa noite pode ser uma nova oportunidade de santidade para a sua vida. Deus não quer que você viva de história, de lembrança do passado. Essa nova oportunidade pode ser uma oportunidade de ministério, pode ser uma nova oportunidade de buscar a Deus. É hora de buscar a Deus, diz a frase. Nós já estamos terminando. Como que termina a história de Acã e a história de Israel? Eu encontrei um versículo, não sei se é o último versículo que fala de Acã, mas em Crônicas, capítulo 2, versículo 7. Esse capítulo 2 de Crônicas, se vocês vão olhar depois, ele vem falando da genealogia. Hoje cedo eu falei sobre isso em relação a Noé. Quando começou a falar da genealogia lá no Antigo Testamento, quando chegou no Noé, o Espírito Santo para o autor, Moisés, e fala: Moisés, eu quero que você escreva alguma coisa do Noé. Eu não quero só que o Noé nasceu, cresceu, gerou e o filho dele gerou. Não, para no Noé e fala que Noé foi justo, Noé foi reto, que Noé andou com Deus. E aqui também, na genealogia de Crônicas, da família de Acã, o escritor vai escrevendo, o versículo 5, o versículo 6, quando chega no versículo 7, que ele fala dos filhos de Carmi, ele menciona Acar. Esse Acar é o mesmo Acã. E aí ele não continua dizendo a genealogia de Acã, ele para e diz: o perturbador de Israel que pecou no anátema. Irmãos, que triste lembrança ficou do Acã na Bíblia. Que terrível. Que terrível. O perturbador, essa palavra Acá significa perturbador, que é uma referência também de Acã. Mas como que termina Israel? E aqui é maravilhoso. Depois daquela nova oportunidade que eles receberam, irmãos, eles fizeram triça com o exército de Ai. O mesmo exército que tinha vencido eles com o pecado, ignorando a Deus, toda aquela circunstância. Agora eles recebem uma nova oportunidade no governo de Deus, no controle de Deus. E o capítulo 8, versículo 31, ele começa falando que Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel. Um gozo de Ai, irmãos, eu creio que foi maior que o gozo de Jericó. Apesar que Jericó era... fisicamente falando, humanamente falando, uma situação mais difícil, mas o de Ai teve um sabor, porque eles foram na direção do Senhor, e a festa, o altar, eles transformaram aquele momento em adoração ao Senhor. No versículo 33 do capítulo 8, nós vemos que a arca está no meio. E o povo está do lado de lá e do lado de cá, e a arca no meio. O lugar da arca é no meio. A arca representa o Senhor Jesus. E por último, no versículo 34, diz a Bíblia que Josué leu em alta voz todas as palavras da lei. Irmãos, Josué leu todas as palavras da lei. E o povo ali, ouvindo. Como que termina Acã e como que termina Israel?
uma nova oportunidade. Eu não sei quando foi a última vez que você edificou um altar ao Deus de Israel. Eu não estou falando aqui de que você tem que fazer um sacrifício de animais, como era no Antigo Testamento. Não. Quando foi que você edificou um altar de adoração a Deus? Pode ser lá, na varanda da sua casa, pode ser debaixo de uma árvore. Talvez pegue o seu violão aí e vai cantar um hino, mas com convicção de que eu vou adorar o Senhor. Eu quero edificar um altar ao Senhor. Talvez nessa noite seja para você uma nova oportunidade de colocar a arca no meio da sua vida, colocar a arca no meio das suas decisões, colocar a arca representando a presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala assim: eu quero ficar no meio. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Ele fala que ele está no meio do matrimônio, ele está no meio do casal, ele está no meio da família, ele está no meio da igreja. O lugar do Senhor Jesus é no centro. E por último, fala que Josué leu em alta voz todas as palavras da lei. Que oportunidade, irmãos, que nós estamos tendo nessa noite de fazer uma oração simples aqui e dizer: Senhor, eu quero voltar a ler a tua palavra. Essa semana que começa hoje, eu quero terminar sexta-feira, eu quero ter lido o livro de João, ou eu quero ter lido o livro de Mateus, o livro que o Senhor colocar no seu coração. Diz alguns leitores da Bíblia que se você ler a Bíblia 15 minutos por dia, você consegue ler a Bíblia toda em um ano. Uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Quando você vê uma borboleta voando, você sabe de onde que ela veio? Essa foto, ela mostra para a gente o processo de transformação. Irmãos, aplicando para nossas vidas, nós não temos que ser largatas, desprezadas, que as pessoas querem pisar em cima. Não. O Senhor tem dado para nós nessa noite uma oportunidade. Essa oportunidade tem a ver com a luta, tem que ser conforme os padrões de Deus na palavra de Deus. Nós temos que agir em obediência ao Senhor. Cuidado com as decisões que nós tomamos na hora da euforia, na hora da festa. Por isso que a Bíblia fala que é melhor ir na casa de onde há luto do que onde tem banquete. Nós devemos ser guiados pelo... Nós temos muita coisa que conquistar. A nossa situação é parecida com a de Josué. Veja bem, Deus prometeu a Israel a terra de Canaã. Mas eles tiveram que conquistar a terra de Canaã. O livro de Josué, você pode colocar ele para o livro de Atos. O livro de Atos é o livro onde a igreja já saiu do mundo, já atravessou o Jordão. Mas a igreja ela deve jogar um papel de batalha, um papel de conquista. E quando o Senhor fala que as portas do inferno não prevalecerão com a igreja, irmãos, quer dizer que a igreja está numa parte ativa, não passiva. A igreja ela está num papel de ataque. Não é a porta da igreja que prevalece contra o inferno. É a porta do inferno que não vai prevalecer contra ele. Porque a igreja tem que ir. O Senhor prometeu o céu. O Senhor prometeu as moradas. Vou preparar lugar. E vocês, onde eu estiver, vocês vão vir. Mas antes de vir, vocês têm que conquistar o mundo. Conquista as almas para mim. E Deus tem dado para nós essa nova oportunidade. Gostaria de pedir o nosso irmão Levi, não sei se o Levi ainda está aí na sala.
Gostaria de pedir ao nosso irmão Levi que nos possa guiar com a oração. E se alguém quiser nessa noite tomar uma decisão com o Senhor e dizer: Senhor, eu estou recebendo essa oportunidade e eu não vou deixar passar. Eu quero fazer as coisas do jeito do Senhor, não do jeito meu. Então assim o Senhor vai ser glorificado. Levi, ora conosco. Está me ouvindo? Amém. Amém. Vamos orar. Amado Deus e glorioso Pai, em nome do Teu Filho, nosso amado e querido Salvador, nós entramos mais uma vez na Tua presença com nossos corações quebrantados pela Tua palavra. Te louvamos porque o Senhor, nesta noite, mais uma vez, não foi diferente. Estamos quase terminando esse momento, saindo daqui com a diferença que o Senhor esteve conosco e que o Senhor falou conosco. Agradecemos a Ti pela Tua gloriosa palavra, que é viva e eficaz e é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ó Pai, que o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de renovar diante do Senhor as nossas atitudes, reavaliar a nossa vida com o Senhor e sermos desafiados a tomar uma atitude diante de Ti, da Tua palavra em obediência. Queremos Te louvar, ó Pai, porque Tu és um Deus que sempre nos dá a oportunidade. E nessa noite o Senhor está nos dando essa oportunidade de firmar os nossos pactos, tirar pedras e colocarmos como marcos nas nossas vidas, para que realmente tenhamos referência de seguir o Senhor. Agradecemos ao Senhor pela obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a pessoa do Senhor Jesus Cristo que não desistiu de nós. Nós louvamos a Ti pela Tua bendita palavra, pelo Teu Filho que ministrou nesta noite. Suprir com todas as bênçãos dos céus. E todos que ouviram a Tua palavra nesta noite, ó nosso Deus e Pai, se sintam incomodados e tomam uma postura diante do Senhor para entrar em obediência. Se é necessário que o Senhor quebre nossas vidas e faça de novo, mas nós queremos que o Senhor faça isso para a Tua glória e para a Tua honra. Nós Te adoramos pela Tua palavra, Te adoramos por aquilo que recebemos, Te adoramos pela nossa salvação. Tudo isso nós agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.